Pronto, vamos lá. Beleza. A partir de agora, vamos trabalhar com a sistemática prisional e também com as medidas cautelares pessoais diversas. O tema prisões encanta e ao mesmo tempo entorpece. Nós tivemos sucessivas reformas, inclusive em 2011, com a Lei 12.403 e mais recentemente em 2019, virada para 2020, com o pacote anticrime. O Supremo Tribunal Federal promoveu, em controle de constitucionalidade, diversas intervenções que nós precisaremos explicitar, e o STJ ainda editou enunciados de súmula, ou seja, nós temos muita coisa para falar na sistemática prisional. E eu gostaria, nessa parte introdutória, propedêutica, de propor a você a realização de algumas considerações iniciais. Ora, de que maneira, Nestor? As nossas considerações iniciais exigem, na largada, a realização de um verdadeiro enquadramento. Ora, como o sistema prisional está organizado? A matéria, ela foi objetivamente bifurcada. Eu quero aferir com você duas modalidades de prisão extremamente impactantes. Quais seriam elas? A primeira, ora, dentro de um diagnóstico, nós iremos chamar de prisão-pena. E a prisão-pena, por mais simplório que isso possa parecer, ela é fruto de uma decisão com trânsito em julgado. Diante de uma prisão-pena, eu tenho a resposta do Estado diante do injusto penal. A custódia, o aprisionamento dentro daquele vetor retributivo. Ora, muito dissipada hoje dentro da doutrina, em termos da sua própria eficiência, mas na pretensão de apenar, a regra no Brasil, dentro pelo menos da previsão em abstrato, é a privação da liberdade. Só que a prisão-pena, ela será enfrentada por você dentro do direito penal. Ora, lá na teoria da pena, inclusive na aferição de questões dosimétricas. A prisão-pena, ela não é o ponto nodal da minha matéria. Nós iremos nos debruçar quanto a uma outra modalidade de prisão. O nosso foco não estará objetivamente na prisão-pena, em que pese, de forma pragmática, nós iremos conceituá-la. Então, a prisão-pena é aquela fruto de uma decisão condenatória com trânsito em julgado. Beleza. Só que eu vou estudar com você a chamada prisão sem pena, também conhecida como cautelar, também apelidada de prisão processual, também cognominada de prisão provisória. E essa prisão, até porque as expressões aí são equivalentes, sem pena, cautelar, processual ou provisória, ela antecede o trânsito em julgado. É uma prisão admitida durante a investigação ou durante a fase processual, pautada, veremos, em estrita necessidade. E desse gênero, prisão sem pena, nós temos três espécies. Ora, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, que invariavelmente preencherão o seu edital. Então, aqui, o nosso arcabouço, ora, o nosso elemento de análise, envolverá três espécies desse gênero e espécies importantes num diagnóstico objetivo. Então, Nestor, qual é a ideia da prisão sem pena? É aquela que antecede o trânsito em julgado, sendo admitida na fase investigativa ou processual, de forma que teremos as seguintes espécies.
Então, quais são as espécies do gênero prisão sem pena? Primeiro, a prisão em flagrante, sem dúvida, a mais ordinarizada, a mais conhecida, a mais popular. Além da prisão em flagrante, vamos diagnosticar a prisão preventiva, que foi substancialmente robustecida nas sucessivas reformas. A prisão preventiva, na minha ótica, atualmente é a mais impactante. E, além dela, nós temos uma terceira hipótese de prisão sem pena, que é a prisão temporária. Beleza. Só que nessa modulação, nesta categorização, como diria Aristóteles, eu preciso, ainda nas nossas considerações iniciais, abrir um grande parêntese para que você possa verificar comigo o fenômeno da chamada execução provisória e que, em alguma medida, bagunçou essa dicotomia. Então, precisaremos aqui, já que eu tenho no espectro categórico a prisão-pena e a prisão sem pena como enquadramento primário, na sequência, eu pretendo verificar a chamada execução provisória da pena. E na execução provisória, qual é a minha preocupação inicial? A nossa Constituição, em 88, ela consagrou o princípio da presunção de não culpabilidade. Já a presunção de inocência, ela foi explicitada na Convenção Americana de Direitos Humanos, a CADH. E os constitucionalistas usualmente empregam presunção de inocência e presunção de não culpabilidade como expressões análogas, sinônimas. Todavia, na doutrina, e aí você precisará olhar a matéria com lupa, com lentes aí de um alcance mais específico. Na doutrina, passamos a dissociar presunção de inocência e presunção de não culpabilidade da seguinte maneira: os presumivelmente inocentes são aqueles que não estão no polo passivo da persecução penal. Então, a priori, você que não responde à investigação ou a processo criminal é presumivelmente inocente e a presunção gera uma regra de tratamento, um tratamento condizente com esse status. Agora, o sujeito passivo de uma persecução penal, ele é presumivelmente não culpável, o que seria um minus no seguinte sentido: olha, você não é ainda considerado culpado pelo Estado, mas o órgão de persecução já pode pleitear a imposição, se for estritamente necessário, de medidas cautelares em face da sua pessoa. Medidas cautelares, inclusive, com constrição integral da sua liberdade, como a prisão preventiva ou a prisão temporária. Então, a ideia aqui era formular um arranjo terminológico para trazer ao presumivelmente não culpável situações que vão onerar ou, de fato, restringir a sua liberdade. E diante dessa dicotomia, aí numa visão mais radical, ora, eclodiu a possibilidade de execução provisória, dizendo: olhe, você, inclusive, sujeito passivo da persecução penal, eventualmente pode começar a cumprir a pena antes do trânsito em julgado da condenação. Ora, mas Nestor, com base em quê? Nós temos etapas. Ora, entre aspas, uma evolução, alguns diriam involução sistêmica, onde a execução provisória ganhou diversas oscilações. E é o que eu pretendo mostrar a você. Porque quando a matéria, de fato, foi frutificada num primeiro momento, nós tínhamos a chamada execução provisória de benefícios. Permitir que o preso cautelar usufruísse de institutos típicos da fase executória, como progressão de regime e livramento condicional. E alguns aplaudiam
imaginando tratar-se de uma posição garantista. Mas com todas as vênias, na minha observação, não era. Por quê? Ora, se a pessoa está presa, aspas, cautelarmente, há tanto tempo que ela pode usufruir de institutos típicos da fase de execução penal, nós precisávamos antes analisar a legalidade dessa prisão, já que o excesso de tempo gera a ilegalidade da prisão cautelar. A razoável duração do processo, como diz Gustavo Badaró, também traz em carga axiológica a razoável duração da prisão cautelar. Prisão cautelar temporalmente excessiva é prisão ilegal e deve ser relaxado. Agora, como nós temos uma cultura de antipatia em reconhecer garantias, ora, e temos uma manifesta resistência em reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de tempo, aí o que se fez foi criar, ora, uma saída, aspas, honrosa para alguns e não honrosa para mim, que é permitir que o preso cautelar goze de institutos típicos da fase de execução. Esse foi o primeiro momento. E depois, naturalmente, como era de se esperar, a matéria recrudesceu, com a possibilidade de antecipar o próprio aprisionamento, o cumprimento da sanção privativa de liberdade. E o Supremo, em controle de constitucionalidade, teve que formular ajustes, e o Supremo fez. São essas etapas que eu precisarei enfrentar com você. Então, num primeiro momento, em se tratando da execução provisória, qual é a minha preocupação? Eu quero diagnosticar a execução provisória da seguinte maneira: ela retrata a antecipação do cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. Beleza? Essa era a ideia, ora, frutificada numa projeção conceitual de execução provisória. Beleza. Nós tivemos aí esse cenário como um cenário inicial projetado dentro dessa referência. Jóia. Beleza. Só que aqui, qual é a minha preocupação com você? Eu gostaria, nesse momento, de formular, numa primeira observação, um enquadramento principiológico. Por quê? Qual é a ideia? O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, trata da presunção de não culpabilidade. Beleza. Já a CADH, ou seja, Convenção Americana de Direitos Humanos, aponta a presunção de inocência. Beleza. Ora, e aí, Nestor? Diante dessa realidade, o que eu tenho? Uma primeira conclusão à luz dessa observação. A doutrina majoritária entende que as expressões são sinônimas. Beleza? Então, a posição majoritária, preponderante, usa a presunção de inocência e presunção de não culpabilidade como expressões sinônimas. Sim, mas Nestor, isso não é pacífico, claro. Em direito, nada ou quase nada é pacífico. E aí nós temos que formular uma segunda conclusão. De que maneira? Aqueles que promovem distinção, e aí por todos eu vou citar meu amigo Rogério Sanches, entendem que a presunção de inocência é para os que não estão no polo passivo da persecução. Beleza?